Caríssimos amigos, nós do Canal Médico damos boas-vindas a todos vocês. Sou Miriam Marino Martins Soares, médico homeopata, instrutora em Mindfulness, mas hoje o nosso convidado estralário especial vai nos trazer um tema que eu tenho certeza que vai trazer a reflexão de muitos nós. Um tema atual e que eu tenho assim, plena certeza, plena convicção que todos nós vamos ficar muito envolvidos com tudo que a gente vai ouvir. Nosso bate-papo de hoje falará sobre autismos e espiritualidade, um novo paradigma. E para isso tenho aqui, junto comigo, o amigo médico Dr. Sérgio Thyssen, que eu faço, nesse momento, um convite para que você sinta-se muito à vontade na nossa casa e conte para nós, Sérgio, a sua jornada, a sua caminhada, até chegar a esse momento desse tema que mexe tanto, assim, principalmente com o meu coração. Seja bem-vindo, Sérgio, fique à vontade. Muito obrigado, que coisa boa nós podermos conversar esse tema. Então, meu nome é Sérgio Thyssen, eu nasci no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, mas viemos para o Rio de Janeiro, era assim, de colo ainda, né? E eu sou médico, me graduei pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, fiz residência no HU do Fundão, da Ilha do Fundão, fiz mestrado e passei a trabalhar em clínica. Sempre gostei de clínica médica, né? Medicina interna. E acabei entrando para cardiologia, trabalhei no Instituto de Cardiologia de Laranjeiras, aqui no Rio de Janeiro, durante décadas, e continuo trabalhando em medicina até hoje. Desde pequeno, quando me perguntavam o que você ia fazer ou ser quando crescesse, já vinha a ideia da medicina, né? Então, o que acontece? Eu sou filho de pais espíritas. Então, por causa disto, os postulados do espiritismo eram trabalhados, comentados naturalmente no dia a dia. Minha mãe era médium, meu pai era sempre muito ligado ao livro espírita, foi presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira, de 1975 a 1990. Então, reencarnação, imortalidade da alma, ação dos espíritos desencarnados no dia a dia da vida humana, a ideia de que mundo é este, né? Tudo isso nós fomos ganhando dos pais, mas a uma certa altura eu fui estudando por mim mesmo e eu tive, exatamente por causa deles dois, acesso a uma quantidade de livros espíritas ou espiritualistas assim, da maior extensão e qualidade. Então, teve uma época que, claro, eu mesmo fui procurando me dedicar e estudar. Uma área que eu sempre gostei, frequentando instituições espíritas no Rio de Janeiro, depois em Porto Alegre, depois de volta ao Rio de Janeiro, foi a área da mediunidade, que é a ciência espírita. A ciência espírita é todo o espiritismo, mas a mediunidade é algo muito relevante e que tem a ver com as próprias origens da doutrina espírita, mesas girantes, Allan Kardec e assim por diante. E uma das atividades muito bem conhecidas, iluminadas pelo espiritismo, é essa ciência da mediunidade. Então eu conheci muitos médiuns, acabei sempre trabalhando também assim como coordenador, dirigente nas reuniões mediúnicas. Então, o que acontece? A minha área de trabalho sempre foi a clínica, a cardiologia. E aí eu trabalhava em vários hospitais do Rio de Janeiro, atendendo casos particulares. No Instituto de Cardiologia eu tinha vínculo com o Ministério da Saúde, trabalhando na unidade coronariana, trabalhando com doentes com infarto do miocárdio, aspectos mais de pós-operatório, de cirurgia cardíaca, etc. E de um certo tempo para cá, eu fui me enfronhando mais
nessa área de espiritualidade e medicina. Hoje é uma área de muitos grupos de médicos e outros profissionais de saúde do mundo inteiro. Chama-se religiosidade / espiritualidade em medicina. É uma área linda, né? Mais recente, de um crescimento exponencial em relação ao número de pesquisas e de trabalhos com grupos assim muito bem metodologicamente, do ponto de vista científico, próprios para se trabalhar em medicina. Então, nos centros espíritas, as pessoas buscam o atendimento fraterno, o acolhimento fraterno, trazendo casos os mais variados de sofrimento humano, e uma boa parte que tem a ver com a medicina. Então, isso tudo teve uma evolução ao longo de todas essas décadas. Existe um livro, brincando um pouco, que é um livro de um casal, ele médico psiquiatra, ela esposa, na área da psiquiatria, portanto, ele trazia casos que ele tinha cuidado no hospital, na Suécia, e ela era médium. E quando ele falava dos casos, ela começava a descortinar o que havia em relação ao mundo espiritual e a espíritos em relação ao caso, e a vários casos. Então ele publica, numa altura, um livro chamado 30 anos entre os mortos, 30 ans parmi les morts, em francês. Eu fui a Genebra, eu viajei muito por causa dessa fronteira. São 34 países nesses últimos 20 anos. E aí eu estava em Genebra, na Suíça, a senhora me entregou um exemplar em francês, fez uma dedicatória. Depois eu nunca mais vi essa senhora. Ela continua residindo em Genebra. E ela me entregou ao final de um seminário que eu tinha apresentado sobre medicina e espiritualidade. Eu trouxe para casa e comecei a folhear, eu não conhecia. Enfim, eu brinco dizendo que o livro é 30 anos entre os mortos, não é? O que ele quis dizer entre os espíritos. E eu, a essa altura da vida, eu estou nisso há 45. Então foi toda uma formação, uma vivência, uma interação com o mundo espiritual, através de médiuns diferentes de diversas cidades de muitos países, além, claro, no próprio Brasil. E aí o que acontece? O autismo, ele foi descrito por um psiquiatra austríaco chamado Leo Kanner, em 1943, portanto, há 81 anos atrás. Só que até 1960, médicos americanos, brasileiros, europeus, ninguém falava nisso. Quando eu fiz medicina, como se diz, graduação, residência, pós-graduação, nunca tinha ouvido falar de autismo. Então, o autismo é uma coisa descrita há muito tempo por Leo Kanner, que juntou de uma maneira brilhante 11 casos de meninos, na maioria, que tinham aspectos em comum, que são os aspectos do autismo, né? Mas, durante muito tempo, nada se falou a respeito, porque eram casos isolados. Até que, na casa espírita, porque eu não sou psiquiatra, eu brinco dizendo que eu sou o mais psiquiatra dos cardiologistas ou dos clínicos, porque a própria necessidade, a demanda crescendo assim importantemente. Então, por exemplo, há 10 anos atrás, 2014, CDC, Centro de Controle de Doenças, em Atlanta, na Geórgia, era um caso de autismo para cada 68 crianças neurotípicas ou nascidas normais. Um era autismo. No ano passado, 2023, a desse ano ainda não saiu,
1 para cada 36. É quase o dobro. Então, é um crescimento muito acelerado, quase exponencial. E nós não também sabemos aonde que nós vamos com toda essa situação, demanda, número de casos. E a prevalência é exatamente. de meninos ou meninas? A prevalência é de 4, 4,5 ou 5 para uma menina. E isso tem razões que a medicina ainda não conhece. E que poderia ser algo ligado ao cromossoma Y, mas existem aspectos que lembram questões genéticas, mas não é um transtorno hereditário. Não é um transtorno que você pode falar de uma causa biológica, intrínseca, inclusive genética. Ambiental? Também se tenta falar. Você, como não sabe a causa, você que eu digo a medicina, a ciência médica vai pesquisando tudo para tentar ver de onde ocorre, de onde surgiu, como é que é isto. É algo que é tão prevalente hoje em dia. Então, existem algumas teorias, mas não existe absolutamente nada conclusivo. Pois não. Por que se cunhou o termo, né, transtorno do espectro autista, já que é um transtorno do neurodesenvolvimento? Por que transtorno? Porque o nome autismo, né, de um tempo para cá, engloba-se agora vários braços. Né? Por quê? Por quê? Porque se evita trabalhar os transtornos mentais como doenças. Então, a depressão, o transtorno da ansiedade generalizada. O Brasil é o campeão do mundo em TAG, do mundo todo. 200 países, o maior número de casos é aqui. A esquizofrenia, a dependência química, são transtornos, porque a palavra doença ela tem sido usada para outros departamentos e outras questões na área da saúde. Mas para as questões da psiquiatria, nós geralmente deixamos isso de lado. Então, voltando à ideia, por causa do aumento de casos, o número de pedidos de ajuda nas instituições espíritas cresceu muito. Por quê? Porque depois que o diagnóstico é firmado, e para que ele seja firmado, é preciso a assinatura, o aval, ou de um neuropediatra, ou de um psiquiatra infantil, vários outros profissionais de saúde são convidados a colaborar nessa ciência, que é a ciência do TEA. E por que a letra E? Por causa do espectro, porque, na verdade, nós temos toda uma variabilidade de apresentações clínicas. Isso é uma coisa que nos faz lembrar de algo que se conhece há mais tempo. Se eu tenho uma paciente com lúpus, ela tem lúpus, mas ela é um ser humano. Ela é diferente de qualquer outra pessoa, tanto quanto ao quadro clínico de lúpus que ela vive, que ela experimenta, que ela apresenta, como todas as questões ligadas à condição de um ser humano que é sempre único. Não é? Então, no caso do autismo, também as nossas crianças, os nossos jovens e menos frequentemente os adultos, deixando o Asperger de lado, na verdade são seres humanos, né, em idades diferentes, com histórias diferentes, tanto nesta vida, aspectos biológicos, sobretudo cerebrais, conhecidos de serem correlacionados ao autismo, mas ninguém sabe a origem. Essas tentativas são todas muito boas, elas vão continuar brotando, né, da mente dos pesquisadores nessa área, mas cada caso é diferente. Não é? Do mesmo modo que eu lembrei em relação ao lúpus eritematoso sistêmico, disseminado ou não, no autismo é a mesma questão. O médico sempre deve conhecer bem o seu paciente, buscando uma medicina humanizada, e a nossa ideia hoje era de compartilhar uma medicina além da humanizada,
uma medicina espiritualizada. E talvez pudéssemos, porque teríamos ferramentas e experiência em relação a isso, espiritualizada, daí a mudança de paradigma espírita. Porque nós temos no espiritismo, na prática mediúnica, elementos, eu diria, decisivos. Dito de uma outra maneira, vitais para uma nova abordagem. Tanto para diagnóstico, como para tratamento. Então, eu acabei enveredando por uma medicina sem deixar a medicina convencional, acadêmica, que é uma ciência maravilhosa, que progride ano a ano em todas as questões de diagnósticos diferentes, de qualquer área, de todas as especialidades médicas. Temos avanços extraordinários, por exemplo, na cardiologia, na pediatria de um modo geral, na neurologia e por aí vai, qualquer área médica, oncologia moderna. E aí nós começamos a entender que, por exemplo, eu citei a oncologia, é a área da medicina que trabalha as neoplasias, o câncer, os tumores, ou, sem ser um tumor, as leucemias e os linfomas, por exemplo. Leucemia mieloide aguda, crônica, linfóide, linfoblástica e por aí vai. Então, qual é a ideia? A ideia de que a medicina, de um modo geral, apesar de tantos avanços em busca do diagnóstico correto para cada paciente, e de todo o melhor arsenal terapêutico em oncologia, cirurgia para retirada dos tumores, quimioterapia, imunoterapia, radioterapia. Apesar de tudo isto, o número de casos no planeta Terra só cresce. Não chega a ser exponencial nas neoplasias, mas no caso do autismo é quase isto. Então, nós como médicos, acompanhando décadas e décadas da evolução da ciência, eu também gosto de dizer, da arte de curar, ainda assim temos muitas questões em aberto. Se eu disser para os amigos que estão nos assistindo ou que vão participar desse estudo numa ocasião ou noutra, nós temos diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica, tumores em oncologia, nós temos epilepsias, nós temos síndromes ou transtornos mentais, a depressão, a ideação suicida. Só para vocês terem uma ideia, hoje, de 1º de janeiro, a data desse mês de outubro, né, nós temos 850 mil suicídios no ano. No Brasil? Não, no mundo. No mundo. No mundo. Entende? Isso é uma catástrofe humanitária, humana, não é? Isso tem muito a ver com a depressão, que é um transtorno mental. Mesmo com os antidepressivos, que ajudam sempre. Por quê? Porque todas aquelas doenças que eu citei, e uma infinidade, se eu vou para o CID, que é o livro que fala dos respectivos diagnósticos, eu tenho milhares de enfermidades, doenças, transtornos. Tudo isso gerando sofrimento para cada doente e para as famílias e para a sociedade, um custo enorme para o planeta inteiro, país por país. Nós não sabemos as origens das doenças. Eu conheço qualquer endocrinologista, clínico, conhece tudo de diabetes, mas ninguém sabe de onde vem. Tem uma insuficiência da fabricação de insulina pelas ilhotas de Langerhans no pâncreas, não é? Deficiência absoluta ou relativa, mas de onde vem? 90% dos casos de hipertensão arterial é a doença mais prevalente na área da cardiologia, ao lado da doença arterial coronariana. Ninguém sabe de onde vem. Eu sei os fatores de risco da aterosclerose coronariana, mas de onde vem isso tudo? E aí nós temos que começar a trabalhar nessa questão da espiritualização do conhecimento, das ciências em geral e da medicina em particular,
trazendo a realidade que a imensa maioria das pessoas não detecta, porque não enxerga o mundo espiritual. Mas os médiuns, com vidência, enxergam uma realidade extraordinária, que Allan Kardec estudou. Não é que os autores, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, estudaram, revelando, descortinando. Olha, prestem atenção, mundo. As coisas não são apenas estas que vocês enxergam. E isso, em relação à medicina, tem uma importância crucial. Porque se nós não conhecemos de onde vêm as questões que geram o sofrimento no corpo físico, com consequências emocionais, espirituais, morais, nós vamos ficar sempre trabalhando os efeitos e vamos deixar de procurar. E uma vez encontrando com uma abordagem, vamos dizer, uma estratégia para isto, nós vamos deixar as causas de lado. Então nós vamos ficar sempre agindo paliativamente, trabalhando o legado. Por que eu uso essa palavra? Doença é efeito, é legado. Na verdade, é algo que nós, pelos nossos equívocos históricos, trabalhando não a história dessa encarnação ou dessa vida, trabalhando uma longa questão de muitos milênios, só na Terra. Não vou nem abordar outras questões de outras realidades. Então, nós, na verdade, o primeiro médico que se tem notícia foi Imhotep, no Egito Antigo. Amigo do faraó, um filósofo, um intelectual, é a primeira figura cuidando de pessoas lá na civilização egípcia. Hipócrates veio muito tempo depois, Galeno e vários outros que foram construindo a medicina que nós temos hoje. Então, o que acontece? Apesar de termos aí da história escrita 5.800 anos, nós não temos ideia em relação às origens dos problemas. A medicina tem quase 6 milênios. Então, hoje, nós recém estamos como que abrindo uma perspectiva nova, entendendo que corpo físico, onde as doenças surgem, mesmo os transtornos mentais, eles estão no encéfalo. Então, na depressão, eu tenho uma redução substancial dos neurotransmissores na neuroquímica cerebral. E isso tem um valor enorme, mas isso também é efeito. De onde vem isso? Por que acomete certas pessoas em qualquer país do mundo? Não é? A depressão é uma verdadeira epidemia mundial. E eu poderia dizer o autismo também. Você tem autismos, e autismo especificamente vindo da China, da Índia, de países na África, Estados Unidos, América Central, Caribe, América do Sul, Europa, de tal maneira que é uma questão universal. Por quê? Porque na origem ela é espiritual. E os espíritos humanos já viveram realidades tais que foram gerando predisposições, tendências, e que, vamos dizer, estariam no nosso perispírito, que é um corpo espiritual. Então, na depressão, eu tenho ideia de algumas coisas, mas eu não sei por que a neuroquímica é nitidamente modificada. E, como qualquer doença, qualquer transtorno, eu tenho casos leves, casos moderados, graves ou severos. E a neuroquímica, ela acompanha a gravidade. No autismo, não é? Se eu fizer uma ressonância magnética nuclear, que é um método, talvez o melhor de todos, funcional, sobretudo, nas crianças com autismo, eu não vou encontrar praticamente nada de modificações em relação ao cérebro normal. Mas quando as crianças morreram por outras causas e tinham autismo, o cérebro delas foi estudado com permissão da família, dos pais. E aí eu tenho um punhado de alterações. Eu tenho uma lista.
O cérebrozinho das crianças com autismo, ele é inflamado. O neurodesenvolvimento é diminuído. O número de neurônios espelho é reduzido. Eu tenho modificações na córtex pré-frontal e temporal que as crianças neurotípicas não têm. E quanto mais é sério, vamos dizer, sofrido, para cada pacientezinho e para a família, cada caso, maiores também são as alterações. Então, de onde vem isto? Não vem de defensivos agrícolas, não vem da genética. Pode haver, por exemplo, questões ligadas a bactérias intestinais. Hoje em dia se estuda todas aquelas possibilidades, mas etiologia, causa, seja depressão, seja esquizofrenia, seja o transtorno mental que for, eu não tenho nas mãos. Por isso, aliás, doutora, que eu não tenho um remédio. Então, por exemplo, no caso da depressão, da esquizofrenia, da ansiedade, a indústria farmacêutica foi desenvolvendo remédios anti-isto, anti-aquilo. Infelizmente, por não se descobrir a causa de nenhum dos transtornos, eu tenho fatores identificados, mas causas, etiologias, é outro departamento. Então, o que acontece? A psiquiatria de hoje é uma psiquiatria farmacológica. Tenho isso, vou usar o anti-isso. Aquilo, o anti-aquilo. Isso mostra o quê? Que nós não dominamos, que nós não temos noção das origens. E isso também acontece para as doenças não psiquiátricas, para problemas de outra natureza. Eu praticamente não sei a causa de nada na medicina contemporânea. E eu vou fazendo o melhor. Na oncologia, eu tenho as modalidades para buscar a cura. Mas se eu não olho a questão espiritual, eu tenho pacientes com neoplasias que tiveram critérios de cura 5 anos depois. Alguns anos depois, outro tumor. Outra neoplasia. Por quê? Porque nada foi feito em relação às origens, porque nós não somos o corpo. Nós temos a vestimenta física. Ganhamos uma novinha em folha dos nossos pais. Tudo é divino nesses processos. Mas os nossos espíritos, por exemplo, de uma criança qualquer, dentro do espectro ou não, ela pode ser de uma idade muito maior do que dos próprios pais juntos. Porque a nossa história remota, vidas pretéritas, isso é velado ao conhecimento. A não ser que você use uma metodologia para descortinar isso. E nós usamos. Então, esse é o grande convite. E não é diferente para o autismo. E por que o autismo é, de uma certa forma, especial? Como tema na medicina, na psiquiatria, na espiritualidade, porque o sofrimento pode ser muito grande também. Então, de 80 anos para cá, a coisa cresceu muito. E apesar das alterações que você encontra, por exemplo, a diminuição das mini-colunas cerebrais, eu só fui conhecer isto estudando autismo. Eu ia ser neurocirurgião antes de ser clínico. Então eu gostava muito, fiz monitoria na UFRJ de neuroanatomia. Nunca tinha ouvido falar de mini-colunas cerebrais. E eu levava cérebro para casa, como monitor, para preparar as peças de neuroanatomia para dar aulinhas para os colegas do ano anterior, não é? Então, mini-colunas cerebrais e tudo mais que já se sabe do autismo também é consequência. Deixa eu te interromper e fazer uma pergunta que está vindo aqui na minha cabeça, né? Porque eu estou muito envolvida com tudo isso que você está falando e eu tenho certeza que vocês que estão aí estão também sentindo alguma coisa aqui dentro, né? Porque é um assunto que mexe muito, né? O que essas crianças têm em comum na espiritualidade? Essas crianças que têm o transtorno do espectro, né? Alguma coisa em comum? Bem, aí vem um outro departamento, que é um departamento novo, vamos dizer,
que reúne, vamos dizer, a ciência médica, a psiquiatria, a neurologia infantil e a ciência da mediunidade. Porque através dela, trabalhando com médiums, muitos delas, médiums médicas, que foram algumas minhas alunas em medicina, e que foram me dizendo, quando viram que eu tinha alguma noção, vieram perguntar por que eu sinto isso, por que eu vejo aquilo, e eu fui convidando para trabalhar conosco. Algumas trabalham conosco até hoje. E não depende de ser um grupo que trabalhe comigo há um tempo, porque se eu vou a uma cidade de Portugal, se eu vou a uma cidade dos Estados Unidos ou Buenos Aires, na Argentina, e lido e, vamos dizer, confraternizo para o trabalho em favor dos pacientes com médiuns daquelas cidades, tudo aquilo que nós estamos enxergando, constatando, acontece do mesmo modo, independente da formação, da onde moram, onde nasceram esses médiuns. Por quê? Porque é a universalidade das origens. Não podia ser diferente. Então, o autismo, do ponto de vista da origem das questões espirituais, é a mesma situação, em geral, em qualquer lugar. Claro que varia se o caso é leve, moderado ou grave, se é nível de suporte 1, 2 ou 3. Não é? E a outra coisa que é muito do autismo é que às vezes é somente autismo. E pode ser uma coisa extremamente delicada e preocupante. Mas às vezes também há o TDAH associado. Às vezes há, vamos dizer, deficiência intelectual. Às vezes existe epilepsia, crises convulsivas. Então, quando você cuida de cada criança de autismo, cada um é uma pessoa. Cada caso é um caso, como em medicina sempre é, no autismo também. E aí você vai ter um planejamento dependendo do que você observou. Então, em relação à sua pergunta, essas médiums, eles têm uma vidência muito apurada. Então, nós levamos para a reunião, e pelo WhatsApp, pelo Messenger e pelo e-mail, e por ter viajado muito e dividido essas vivências com colegas e pessoas na área do espiritismo há muitos anos em vários lugares, chegam muitos pedidos de ajuda. Por quê? Porque a medicina convencional acadêmica tem o que oferecer. Mas, por exemplo, não existe remédio para o autismo. Então, se a criança tem problemas no sono, você vai usar melatonina. Se a criança tem convulsões, vai associar o anticonvulsivante, além de várias modalidades, não é? A ideia da fonoaudiologia, da terapia ocupacional, você vai oferecendo tudo de melhor que existe. Até a ecoterapia com os cavalos, tudo isso ajuda, mas tudo isso age na periferia. Age em sintomas, manifestações. O que pode agir nas origens? Como as origens de todas as enfermidades relevantes é uma origem espiritual, as médiuns percebem contextos de vidas anteriores de cada caso que nos chega o pedido e que nós levamos para a reunião mediúnica. De tal maneira que nós encontramos dramas coletivos. Então, uma recordação de história escrita da humanidade, nós temos quase 6.000 anos. Só que a história humana, ela é muito anterior a isso. São 150.000 anos, 100.000 anos. Então, nestes últimos 6.000 anos, nós nunca tivemos 100 anos de paz. Guerras e conflitos violentos, invasões, revoluções.
Isso tudo nós deixamos de herança para nós mesmos. E isso pode gerar, dependendo do prejuízo que cada um gerou, porque existem leis divinas. E uma delas é a lei de ação e reação. Tudo que você fizer em relação aos demais, individual ou coletivamente, fica na memória integral dos que sofreram o benefício ou o prejuízo, e em nós, que agimos em contrário às leis que gerariam, uma vez havendo essa vivência, esse cumprimento, progresso, libertação e felicidade. Então, violência, qual é a tríade devastadora? O orgulho, o egoísmo, a vaidade, eu ainda incluiria a indiferença. Isso não é típico da humanidade? Olha o que nós estamos vivendo hoje. E se vivemos hoje, imaginemos nas vidas de séculos, em lugares diferentes, mas sendo cada um de nós os mesmos, né, ao longo de toda essa caminhada. Então, muitos de nós deixamos uma herança de sofrimento para os outros. E na medida em que nós geramos algo que é contrário às leis de Deus, isso imediatamente está instalado em nós. E essas coisas, elas são vivas no perispírito. Seja no perispírito, no seu coração, no seu cérebro, no seu tubo digestivo, seja onde for. E essas marcas espirituais, elas são o que nós chamamos de consequências kármicas dos nossos erros pretéritos. E nós, quando nascemos de novo, trazemos estas marcas no perispírito, mas não só. Nós trazemos vínculos fluídicos, mentais, espirituais, com aqueles com quem nós convivemos. Então, será que, partindo dessa sua premissa, me perdoe, os pais, principalmente as mães, o núcleo familiar, teria então alguma ligação antes do nascimento dessas crianças com essa relação que você está falando, de causa e efeito, para reajuste nessa vida? É isso, mais ou menos? De certa maneira, a melhor resposta seria sim. Mas não precisa ser uma coisa obrigatória, mas é comum pelo que eu tenho visto. De tal maneira que os pais, vamos dizer, têm ligação com algo que se passou há 300 anos atrás. Só que os pais, eles progrediram, eles foram se desvencilhando de questões kármicas e limitantes deles. E nasceram e cresceram como pessoas, vamos dizer, comuns, sem dificuldades de certa natureza. E é muito comum, eu já vi isto mais de uma vez, os pais quando casam, não é? Quando começam a ter um envolvimento afetivo mais importante, aqueles espíritos que tenham a ver, mesmo de muito tempo atrás, com algo ou do pai, ou da mãe, ou dos dois, numa determinada noite, os dois desdobrados são convidados a um encontro com espíritos mais preparados. E há um diálogo amoroso, fraterno, olha, dentre outras coisas conversadas, olha, nós temos aqui um espírito e ele precisa renascer. Mas ele, pelas circunstâncias dele ou dela, ele precisa trazer o que é dele, que são as questões kármicas pendentes. Só que elas vão gerar toda uma dificuldade durante a vida desde o nascimento, desde os primeiros anos da nova encarnação. E vocês foram escolhidos para vocês, se quiserem, porque a decisão final é vossa, né? Vocês poderem acolher essa criança. Se vocês quiserem, nós até podemos dar detalhes da ligação que vocês já trazem de um passado remoto. Mas se vocês entenderem que o que nós estamos comentando é que existe uma motivação, nós não estamos para este espírito
buscando outros casais. Mas vocês agora estão em condições de viverem dificuldades no acolhimento de um espírito que precisa do amor da mãe, do amor do pai, do amor da avó, da família toda, dos irmãos que já haviam nascido ou dos irmãos que nasceriam depois. Eu digo assim, 99% dizem sim. Porque essa vivência do outro lado, no desdobramento durante a noite, ela é muito marcante. Ela é muito tocante. Ninguém tem dúvida que acolher alguém com certas dificuldades, como as dificuldades dos níveis 1, 2 e 3 do TEA, é algo que faz bem para o mundo. Faz bem para o tal espírito que precisa renascer, faz bem para quem acolhe, e isso reverbera de uma maneira linda para o mundo inteiro, para a psicosfera da Terra, porque são espíritos que ficaram em condições muito precárias pelos equívocos vividos, cometidos. Então, quando ele sai de uma condição de aflição e ele encontra o amor dos pais e da família, é o começo da mudança, é um ponto de inflexão da curva evolutiva. Então, nossa, gente, eu não sei realmente o que vocês estão pensando ou sentindo ao ouvir isso, mas eu estou com muita vontade de chamar, o doutor Sérgio para comparecer outras e outras vezes aqui, porque esse assunto eu acho que mexe com todos nós, né? Mas uma pergunta que está me vindo na cabeça. Então, existe talvez uma missão ou uma tarefa, não sei que nome que se dá isso, desses responsáveis, desses pais, provavelmente dessas mães, ao aceitar esses espíritos que estão reencarnando, e a outra existe algum caso, ou existem casos, certamente deve existir, né? Você me corrija se eu estou errada, mas é o que está vindo na minha cabeça aqui. Existe um espírito na erraticidade que está sendo convidado a reencarnar, a renascer. Pode ser compulsório isso? Não quero. Não, mas você vai. Existe alguma compulsoriedade nessa reencarnação? Mesmo os pais dizendo, não, eu aceito, eu quero, e aí o espírito não quer. Entendeu o que eu quero falar? Foi a primeira questão que você... se existe uma missão, uma tarefa desses pais. Tarefa e, para muitos casos, quanto mais trabalhoso é o cuidado que essa criança vai necessitar. Porque uma vez autismo para sempre nessa vida. Eu até tenho casos, que eu me lembro, poucos, de cura. E às vezes eu coloco isso e falo a respeito, mas a maioria de melhora clínica. E às vezes uma melhora acentuada. Mas é uma tarefa, e dependendo da importância de cada caso, no sentido do sofrimento da criança, né? Das perturbações, das dificuldades no dia a dia, que podem ser muito sérias, costumam ser, chega a ser uma missão da mãe, uma missão do pai. As mães, elas são mais exigidas. É natural, não é? Às vezes o pai trabalha fora, às vezes a mãe trabalhava, ela tem que ficar em casa, acompanhar a criança, levar para uma terapia, escolher a melhor escola, porque tudo isso são elementos vitais aí. Mas eu chamaria isso de missão. Quantas vezes eu vi e vejo pais que abandonam, o casamento se desfaz, porque há que estar preparado para lidar. E às vezes as mães ficam mais sobrecarregadas porque acabam ficando sozinhas. E o pai vai viver uma outra realidade por uma decisão pessoal. Então essa é uma ideia. A outra ideia que você perguntou, a segunda... É de ser compulsório, a reencarnação compulsória desses espíritos. Essa é uma outra questão. Dependendo das dificuldades espirituais de cada paciente, vamos chamar assim, menino ou menina, não é? Essa compulsoriedade, ela é o mais comum. Se eu fizer uma ideia do panorama geral do planeta Terra,
deixando o autismo de lado por enquanto, pensando em todas as possibilidades, 85%, numa estimativa suposta, numa aproximação, 85% são compulsórias. O que nos dá uma ideia de que mundo é esse. A Terra é um planeta hospital. Emmanuel chama o grande educandário, mas para as coisas elementares. Mas além de uma escola bem primária do ponto de vista do avanço moral, da escolaridade dos sentimentos, dos pensamentos, das ideias, das ações, das escolhas, na verdade isso é muito mais um grande hospital. Por isso que há toda uma administração nas esferas ou das esferas superiores, onde vivem os espíritos mais adiantados, para promoção do progresso da humanidade. Espírito superior se interessa por cada um, mas pelo grande conjunto da humanidade. É o rebanho, eu diria, como cristão espírita, o rebanho de Jesus. Todas as vidas importam, todas as ovelhas importam, de tal maneira que há todo um empreendimento no sentido de uma mudança para melhor, desse grande todo, que é uma herança de milênios. Então, essa é uma questão assim, 85% compulsório. Tipo assim, vem cá, meu filho. Não quero não. Vem, filho. Entende? Então aí vem o magnetismo, vem a condição superior para envolver amorosamente e trazer para um novo projeto reencarnatório. Porque se não reencarnarem, estes dos 85%, eles têm uma tendência a se manterem na estagnação. E estagnação em esferas obscuras, vamos chamar assim, é sofrimento. É falta de entendimento e de progresso. E o que a espiritualidade superior deseja? Progresso da humanidade, a partir de cada ser humano, de cada ovelha, de cada filho de Deus. Querem ver uma outra coisa curiosa? Eu comentei do aumento, progressivo do número de casos. Eu estou curioso para ver agora o resultado de 2024 do CDC de Atlanta. O que acontece? Alguém poderia perguntar, mas por que demorou tanto a surgirem casos e mais casos de pacientes psiquiátricos, pacientes de todo tipo de transtorno mental? Hoje nós temos verdadeiras epidemias mundiais de tudo isso. A dependência química é um dos maiores desafios da medicina e da sociedade, da vida humana, em qualquer lugar da Terra. Mas, na questão do autismo, era preciso esperar. Alguém poderia dizer, mas por que só agora, nas últimas décadas? De onde vem essa? É porque era preciso esperar um tempo para que espíritos que viriam a ser as mães e os pais progredissem. Porque não adianta trazer um espírito para uma determinada família e a família não ter condições de um bom acolhimento para o melhor benefício em favor daquele espírito que agora é uma criança maiorzinha ou menorzinha. Então, por que toda essa verdadeira epidemia de casos de autismo? Porque a espiritualidade superior esperou e houve crescimento, amadurecimento dos casais. Ainda temos muitas limitações aí, mas a ideia qual é? Olha, vamos porque chegou a melhor ocasião. Se 85% é de compulsórias, 10% são de espíritos já amadurecidos, que programam e fazem um projeto. Olha, o meu projeto para renascer daqui a 2 anos é no país tal, na família tal, com condições de escolher uma tal profissão, seja na arte, na filosofia, na cultura, seja numa ciência humana qualquer, e eu gostaria que houvesse a chancela. A imensa maioria é chancelada, assinatura dos grandes espíritos. Olha, vai
Nós vamos ajudar, e existe um ministério de reencarnação, como a obra Nosso Lar nos trouxe. Isso é assim em todas ou muitas das cidades no mundo espiritual de uma certa condição. De tal maneira que 5%, aí é diferente, são espíritos mais adiantados. Eles não precisam de autorização de ninguém. Eles refletem, avaliam o seu próprio histórico, seu passado, têm uma visão profunda da realidade do planeta. Não, eu não quero mais renascer no Brasil. Eu quero nascer na África. Porque é lá o território das maiores necessidades. A miséria, a desnutrição, a fome, os confrontos, as guerras civis, como nós temos no Congo, como nós temos no Sudão, em Burkina Faso e em outros lugares. De tal maneira que a pessoa sente que ela ali vai poder ajudar mais do que se nascesse, por exemplo, na França. Vejo que você se emocionou nesse momento. Por algum motivo eu também estou muito emocionada. As guerras, as batalhas, essas contendas todas milenares, né, podem ser de alguma forma o cerne dessas crianças. Sim. Né? Eu vou colocar algo aqui agora para os amigos, que é da nossa vivência. Nós estamos cuidando, seja pelas reuniões mediúnicas de desobsessão, que nós chamamos, de atendimento aos desencarnados ligados a cada caso e mais outras modalidades complementares. Mas a mais importante é ir lá onde tudo começou e arrumar aquele contexto, ajudando os que ficaram para trás. Ajudando a eles, cada paciente melhora, uns mais do que outros. Então, a ideia é de que nós, então, tenhamos que lembrar que o que mais nós vimos quando abrimos casos de autismos moderados, nível 2, ou graves, níveis 3 de suporte, são guerras. Lembra que eu comentei? Quase 6.000 anos de história humana, menos de 100 anos de paz, sem uma guerra qualquer. Nós estamos aqui conversando sobre um tema, não é? E nós temos várias guerras terríveis acontecendo agora. De onde vem isso? A natureza limitadíssima do ponto de vista moral da condição humana, da criatura humana em geral na Terra. O que acontece hoje na Palestina, na Ucrânia, o que acontece no Sudão, são coisas inenarráveis. E a indiferença, às vezes, é uma dificuldade nossa. Às vezes nós achamos que se nós temos emprego, se nós temos uma família razoável, se nós podemos nos deslocar e viajar de férias para um país distante, nós estamos bem. Não estamos. Nós estamos indiferentes. Nós tínhamos que estar muito mais mobilizados, lembrando de uma coisa que é o entrelaçamento. Até tem uma natureza quântica aí, não vou entrar nisso. A ideia de família, a ideia de rebanho. O que acontece com alguém na África repercute em mim. Isso é divino. E a humanidade desconhecer isto? Enfim, então eu estava lembrando que um outro cenário muito comum é da escravidão. A escravidão no Brasil, a escravidão nos Estados Unidos, a escravidão em outros países, vamos dizer, ibero-americanos. De tal maneira que muito sofrimento aconteceu, não é? Daqueles que vieram nos navios negreiros, que morriam no Atlântico, em péssimas condições, sem cuidados quaisquer. Chegando ao Rio de Janeiro, chegando ao restante do Brasil, indo para a região de Nova York. E lá também, no Brasil, tivemos 300 anos de maus tratos aos nossos irmãos africanos. Tragédias individuais e coletivas
que, por um lado, graças a Deus, foram esquecidas, mas não foram. Tudo isso é vivo, tudo isso é atuante, tudo isso repercute no planeta inteiro e mais para aqueles que se tornaram como que protagonistas do sofrimento alheio. Então, essa é uma outra ideia, não existe efeito sem causa. Doença, transtorno, é efeito. E as causas? Elas são causas delicadas do passado de nós todos. Porque o passado das criancinhas com o autismo, ou com TDAH, ou com uma outra questão psiquiátrica qualquer ou neurológica, quantos casos de crises convulsivas, de epilepsias de bases genéticas, mas não é porque a base é genética que a origem não seja espiritual. É porque as questões espirituais modificam a genética também. Então, a genética não é causa de nada. Mesmo nas trissomias, mesmo nos diagnósticos já bem conhecidos, também é consequência dos nossos erros, das nossas limitações. Então, essa visão é nova. E ela só vem sendo possível porque nós estamos tirando, de certo modo, da experiência, da experimentação, da ciência experimental, de, com ela, com a mediunidade das colegas médicas e de outras não médicas, levantarmos esse véu. De onde vem e por que isto? E o que é mais interessante, eu acho que vale a pena, quando nós identificamos as origens, essa atitude, né, essa abordagem, ela serve para uma medicina que veio para cuidar dos pacientes de agora encarnados, mas ela se direciona aos pacientes, aos enfermos, aos que estão vivendo situações espirituais difíceis no mundo espiritual. É outra medicina que é uma medicina tão valiosa quanto aquela comum conhecida aqui. Porque você, antes das pessoas nascerem de novo, compulsoriamente ou não, as equipes estão indo lá para cuidar, abreviando o sofrimento no mundo espiritual, e essa, eu diria, é a medicina mais preventiva que a medicina no planeta Terra já pôde exercitar. Existem protocolos que vocês conseguem reunir, vamos supor, você trata um grupo de crianças, né? Com essa visão, né? Com essa abrangência. E aí você tem um número X que você tem resultados, né? E aí você organiza em protocolos para que a medicina convencional, os psiquiatras, neurologistas, enfim, saibam? Uma curiosidade aí, doutora, por essa sua lembrança. Então, assim, nós estamos trabalhando para e com as crianças com autismo já há um tempinho, né? São mais ou menos 18, 20 anos. Então, o que acontece? O número de casos, como cresceu muito recentemente, nós temos hoje uma amostragem, um número suficiente de casos que podem ser dezenas ou mais de 150 de casos que chegaram de um modo e, a partir dessa abordagem, às vezes no dia seguinte de uma determinada reunião mediúnica de assistência, a criança já é diferente. Se você repete o atendimento 1 mês ou 2 meses depois, por quê? Porque na reunião mediúnica, a espiritualidade levanta uma questão do passado. Mas existe uma informação que é a do bulbo da cebola. Todos nós somos como um bulbo de cebola porque já vivemos muitas vezes. Nós somos um conjunto de camadas, portanto, uma cebola maior ou menor. Então, uma reunião mediúnica séria, como dizia Allan Kardec, ela vai trabalhar, em geral, uma camada, o que significa um drama numa vida pretérita, essa ou aquela, em qualquer lugar do mundo. Não existe limitação. Eu tenho casos de Sydney, na Austrália, de Nova York, ou de Paris, ou de Montevidéu,
ou de Montes Claros, em Minas Gerais. Porque para essa abordagem, a distância física, ela importância zero. Porque nós trabalhamos numa outra equação espaço-temporal. Esse é outro aspecto para uma reflexão mais adiante. Então, o que acontece? O mais importante é você saber que você não vai corrigir, cuidar de tudo, mas que você tem a tendência a voltar sabendo de outra camada. Porque alguém que cometeu algo na Guerra do Vietnã, porque era piloto da Força Aérea Americana e bombardeou por ódio, por ressentimento, um campo de cultura do arroz civis. O que terá feito séculos antes, milênios antes? Quem corrigiu o que deixou para trás? Muito poucos. Porque para essa correção há que ter vontade, discernimento, entendimento, desejo de fazer diferente. Por quê? Porque as coisas mais sérias, envolvendo orgulho, egoísmo, vaidade, violência, disputa por poder, tudo isso é histórico na Terra. E nos desvencilharmos disso não é simples. É uma questão que vai necessitar de muito investimento, mas antes, esclarecimento. Olha, o que você está fazendo é algo completamente trágico para o teu progresso. Você não sairá dessas condições de sofrimento se você não resolver fazer diferente. Você é um filho de Deus, você tem o universo te esperando de amor, de realizações, de felicidade, do reino de Deus sobre o qual Jesus comentava com os apóstolos e os discípulos. Então, o que acontece? As regiões da Terra mais limitadas são as mais numerosas até hoje. Olha quanto problema médico, da saúde clínica, da saúde mental, ainda nós vamos lidar no futuro. E quando vocês montam esse protocolo para poder levar à classe científica, o que esse acompanhamento, esse suporte, né, está sendo oferecido para esses pacientes, né, com melhoras ou atenuações, enfim. Como que a classe, ou um comitê científico, de repente, que recebeu esses protocolos, como que é isso? O protocolo é simples. A metodologia científica ainda é muito simples. A ideia qual é? Um X número de casos e uma análise estatística em relação o que era de sinais e sintomas antes, de cada um e de todos, o que se tornou depois, com 1, 2 ou 3 atendimentos e mais as abordagens complementares, que são o passe, a água fluidificada e outras possibilidades. Por exemplo, a evangelização da infância e da juventude em grupos próprios para receber as crianças dentro do autismo. E aí o que acontece? Como é evidente a melhora, não é? Nós temos levado desde Pequim, Beijing, em 2008, Congresso Mundial de Psicoterapia. Foi o único de psicoterapia. Todos os outros foram de psiquiatria. Foi um deles em Madrid, 2014, em Lisboa, 2019, antes da pandemia, foi em Jerusalém, em dezembro de 2019, que era um congresso pela Associação Mundial de Psiquiatria, o mais alto fórum. Só que vejam, a psiquiatria fez esse primeiro congresso entre psiquiatria e espiritualidade. Ou seja, isso não é nosso. Isso é uma tendência da medicina, de colegas dessa área, né? E aí, então, nós sempre temos que, para qualquer área em medicina, qualquer especialidade, levar o abstract,
levar o resumo da pesquisa. E aí o comitê científico ele vai avaliar, não é, uma metodologia adequada para se poder valorizar os resultados e se isso convém, se está minimamente razoável para dividir com os colegas. E o que é mais curioso, para nossa surpresa, foi surpresa a primeira vez. Não é? A aceitação dos comitês que julgam, rejeitam alguns, aceitam outros, seja para apresentar na forma de um pôster, de uma apresentação oral. Todas as vezes que nós levamos, no ano passado foi em Viena, na Áustria. Esse ano vai ser agora em novembro, mas eu não vou, na cidade do México, no México. Antigamente os congressos eram mais espaçados, mas a doença mental, o transtorno mental cresceu tanto que tem congresso mundial todos os anos. E o desse ano é lá, então, no México. Então, as perspectivas do transtorno do neurodesenvolvimento, né, para as próximas décadas, se houver uma união, mãos dadas, né, da ciência, da medicina convencional com a medicina espiritual, as perspectivas podem ser cada vez melhores. Serão, né? Indubitavelmente serão. Só que nós temos que lembrar uma questão decisiva ainda. A ideia de que espíritas que obtiveram essa maneira de estudar e trabalhar essa abordagem são muito poucos. Há reuniões mediúnicas em todo o movimento espírita do planeta todo, sobretudo no Brasil, mas são muito poucos os grupos que desenvolveram, que se capacitaram para entrar em domínios mais delicados do próprio mundo espiritual, da história da humanidade. E tudo isso tem a ver com esse transtorno. Não são casos simples, não são questões espirituais superficiais, e envolvem um grande número de espíritos que precisam de ajuda. Então, qual é a questão? Os espíritas no mundo hoje são 0,0007%. E mesmo se eu somar todos os espíritas, muitos não se dedicam à área, à seara mediúnica. Então, não vai conseguir ajudar. Pode ajudar pelo passe, pela água fluidificada, pela evangelização. Mas o fundamental para abordarmos o que ficou pendente é a reunião mediúnica séria e capacitada. Ou seja, para que isso seja mais amplo, nós temos que ver a humanidade progredindo na sua espiritualização. Então, talvez até por isso, quando nós mostramos os resultados, os colegas ficam muito surpresos. Quem é esse doutor que vem aqui? O Congresso de Lisboa tinham 6.000 colegas médicos e de outras áreas, psicoterapia, psicanálise, psicologia, na área da saúde mental, mas todos eles se dividindo no Congresso em várias áreas. Não é? Mas eram 6.000 colegas interessados em saúde mental, de praticamente todos os países. E aí eles olham, alguém foi lá e fala de Allan Kardec, de mediunidade, de mundo espiritual, de resultados favoráveis, de diminuição de manifestações clínicas. É difícil para a comunidade ainda lidar com isto, mas é uma sementinha. Se tiver, já que estamos no canal médico, se tiver algum colega que esteja nos assistindo, nos ouvindo, como que ele pode fazer se ele quiser se integrar nesse movimento, enfim, como fazer? Muito bem, eu tenho algumas lives, alguns estudos que estão, vamos dizer, no YouTube, né? Ali nós conversamos muita coisa, é só colocar o nosso nome e a palavra autismo, pode ser em inglês também, porque já fizemos para outras comunidades,
eu posso deixar o meu contato, porque às vezes o colega tem um familiar, um conhecido, tem um paciente ou um familiar de um paciente de outra área, né? E eventualmente possa desejar sugerir que venha também um auxílio nesse sentido. E a outra ideia é sentarmos para conversar, não é? Criarmos espaços dinâmicos, eu diria, não de uma respectiva fala de alguém, mas uma coisa interativa. Não é uma coisa que cada um vá trazendo as suas próprias experiências, dúvidas, não é? Inquietudes, como se diz na língua espanhola, de tal maneira que é uma caminhada. Não é? E quanto mais solidária, fraterna, aberta, científica, acolhedora, o benefício será para as nossas crianças, que precisam desse tipo de abordagem, porque hoje é a única que pode entrar nas origens. Nós não podemos mais viver a ilusão médica, científica, de que toda doença tem origem biológica e manifestações na biologia do ser. Essa é uma ilusão milenar. Aquela ideia, nós somos espíritos, nós somos almas. E o nosso corpo físico, desde o desenvolvimento embrionário, o desenvolvimento, vamos dizer, fetal, o desenvolvimento a partir do nascimento, tudo tem a ver com as origens, a essência humana, que é a alma imortal. Então, se eu quiser, eu continuo trabalhando na periferia, entende? Mas eu sei que eu vou ajudar, que muita coisa boa tem vindo e continuará vindo, mas eu ainda estarei distante das causas. E quanto mais distante delas, menos, vamos dizer, útil, benéfica, vão sendo os nossos resultados. E o que o cientista médico ele deseja? Imbuído de boas intenções, ajudar sempre. Medicina precisa ser humanizada, precisa ser revestida de amor fraternal. Por isso a questão da religiosidade, espiritualidade e medicina é um paradigma novo, é um modelo novo, e ele não recuará mais, porque chegamos num ponto que o mundo lá longe, na própria Terra, já despertou para valorizar isso. Então agora é pesquisar, é se dedicar, abrir novas frentes de pesquisa e trabalho e colocar sempre o maior grau de afetividade, de fraternidade, de interesse científico em tudo, e não é diferente no autismo. Então, como a gente está chegando ao término dessa nossa conversa, que eu sou extremamente agradecida a você, Nossa Senhora, muito, muito, muito grata. Se você puder deixar uma mensagem para os nossos amigos que estão nos assistindo, outros que ainda vão nos assistir mais para frente, que mensagem seria essa? Olha, meus amigos queridos, antes eu quero agradecer toda esse encontro, essa oportunidade, mas eu acho assim, que nós precisamos ampliar, aprofundar o nosso olhar, não é? Nós já temos uma herança que é de nós mesmos para a realidade de hoje, de todo um período de materialismo, de um modelo materialista, mecanicista, cartesiano, com uma limitação muito grande no sentido de entendermos a vida, conhecermos as origens de tudo, tanto das coisas boas, das coisas que geram felicidade e progresso, mas também porque esse mundo é um grande hospital de almas, de pessoas. Nós agora temos uma condição porque aqueles que foram pioneiros de 1,5 século para cá foram como que descortinando estas questões para nós. Então, se nós somos colegas em qualquer das áreas da saúde, seja saúde clínica, saúde mental, a mudança do olhar, a humanização.
Em primeiro lugar, já é uma mudança de paradigma. Mas se além da humanização nós podemos espiritualizar, eu diria, não a medicina, a vida. Porque se eu tenho uma noção de quem eu sou, de quem nós todos somos, a ideia de uma grande família num planeta específico, escolhido por Deus, eu diria, para acolher, abrigar pessoas, almas, espíritos com as nossas condições, nós precisamos mudar o modelo. E mudando, com certeza, por isso a mudança veio, para que nós possamos acelerar o processo evolutivo no rumo de uma vida feliz, pacífica, solidária, fraterna, caritativa, em que todos serão mutuamente valorizados por cada um dos demais. Então, é um desafio, porque nós vivemos muito tempo longe disso. Então, o conhecimento de que as coisas são assim, de como que o mundo funciona, qual é a constituição da vida dos dois lados, o plano físico e o mundo espiritual, isso tudo é uma bênção para aqueles que desejam que o nosso planeta, a nossa humanidade, se torne melhor e mais feliz. Enfim, reflitamos. Muito agradecida. E para vocês, meus queridos, que vêm ao Canal Médico, têm visto, né, ouvido vídeos maravilhosos, né, conversas tão engrandecedoras como essas, eu te convido a você se inscrever, você curtir, compartilhar, comentar, para que a gente possa ampliar essa rede e levar ao maior número de pessoas possível esses temas, né, que eu acredito que são bálsamo, né, para os nossos conflitos, as nossas dúvidas e questionamentos. E a você, meu querido, eu quero deixar aqui meu abraço fraterno, te agradecer muitíssimo a chance que você está nos dando de estarmos juntos. Eu que agradeço. Tá bom, querida. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe também.